ler Apocalipse capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá. Ele mostraria o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. E nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Capítulo 5, vamos aqui para o versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Vamos orar, pedir que Deus fale conosco, e nessa oração quero, junto com vocês, orar em favor do pastor Deodoro de Joinville, homem de Deus, companheiro nosso, amigo nosso do pastor Eduardo. Ele perdeu sua nora hoje e a família dele está enlutada. Vamos orar. Pai, intercedemos pelo pastor Deodoro e a família, filho, todos os familiares que perderam, Deus, essa pessoa tão querida deles. Oramos por consolo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, e lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito fale conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sentar na presença de Deus. Hoje é a chegada do nosso encontro com Deus, né? E daqui a pouquinho vamos recebê-los com alegria. Quantos vieram para receber pessoas do encontro com Deus aqui? Levanta a mão, olha aí, ó. Ok, né? Em seguida, depois da mensagem de oração, eles entram, nós vamos recebê-los, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Gente, isso que nós lemos é muito rico, né? Hoje de manhã, o que eu falei? 1 hora mais ou menos sobre isso. Né? Então, hoje eu não tenho nem a metade disso. Mas a gente leu aqui a respeito do trono de Deus. Ok, mas o que esse lugar, esse trono do céu, tem a ver comigo aqui embaixo? Por que falar sobre ele? Por que a Bíblia fala sobre ele?
Eu diria a você que há muitas razões. Porque um dia a gente vai para lá e Deus quer que vislumbremos algumas coisas. Mas também há outras razões, e uma das razões que isso está na Bíblia é para que nós tenhamos uma leve ideia de como é o ambiente do trono de Deus. E Jesus, na oração dominical, chamada oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a orar e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O que acontece no trono que está no céu é a vontade de Deus. E Jesus ensinou a gente a orar e a desejar que coisas assim aconteçam na terra. Nesse trono tem uma atmosfera. E essa atmosfera ela é criada, é gerada por algumas coisas. E Deus ali habita. E se nós queremos Deus e a graça dele, a manifestação dele, a presença dele aqui, sabe, Deus é onipotente, ou seja, Deus é aquele que pode todas as coisas, e essa passagem mostra o Pai é, Jesus é, o Filho é, o Cordeiro é. Aqui a gente já vai falar alguma coisa, tem ali essa coisa do 7, e 7 na Bíblia é número da totalidade. Quando você vê 7, entenda que é total, totalidade. Também é visto como o número da perfeição. E lá diz que o cordeiro tinha 7 chifres, não é que ele literalmente tinha chifres, mas chifre na Bíblia, símbolo de poder. Se tinha 7 chifres, a comunicação é que ele é todo poderoso, completamente poderoso, perfeitamente poderoso. Então, essas coisas estão ali acontecendo, e fala da figura do Pai, do Cordeiro, do Filho, e essas coisas tão lindas. E é importante que a gente tenha alguma noção dessas coisas, porque as coisas que acontecem no céu afetam a terra. E nessa passagem que lemos, nós também vemos que tem alguma coisa que acontece aqui na terra que também está lá nesse ambiente do trono. Alguma coisa que acontece aqui e que está lá em cima e que vai para esse trono. Então, é importante que a gente saiba dessas coisas. Pensar no comportamento do trono, tudo que acontece lá. E o que Deus quer com esse trono, com a gente aqui embaixo? E João, quando recebeu essa revelação do Apocalipse, ele recebeu um chamado. Versículo 1 do capítulo 4 que nós lemos, diz: suba para cá. Suba para cá. Suba nesse lugar. Venha ao trono. Suba para cá. Ele mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A partir do conhecimento do trono de Deus, do estar diante do trono, João, ele receberia saberes de grande importância. Ele recebeu a revelação desse livro, das coisas finais, revelações maravilhosas. Sabe, eu e você não somos o João, esse apóstolo aqui. Talvez hajam alguns que são chamados de João aqui. Eu vi o João Garcia que está aqui, né? Tem o João lá, talvez tenha outro. Mas, enfim, a gente não é esse João aqui. E eu e você também não receberemos revelações apocalípticas como João recebeu. E se cuida com muita coisa que gente está dando revelações apocalípticas fora da Bíblia. Cuidado com isso.
Mas o João recebeu essas revelações. Eu e você não vamos receber essas revelações que já estão dadas na palavra de Deus, mas o João, diante do trono, recebeu instruções e revelações divinas, e nós, dentro da nossa realidade, da nossa vida, eu quero dizer a você que, quando eu olho na Bíblia, sabe o que eu vejo? Que eu e você também temos um convite para estar diante do trono. Deus também nos diz um vem para cá. Um vem para cá. Que eu te mostrarei algumas coisas. Deus nos convida a vir para o trono. Ele nos convida quando Ele nos chama a orar. Quando nós oramos a Deus, nós vamos diante de Deus e diante do trono. E nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo número 16, há aqui um convite para estarmos diante do trono. Diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Sabe o que é isso? Isso é um vem para cá. Como João recebeu, isso aqui é um convite para mim e para você, um vem para cá. Esteja diante do trono, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude em momentos de necessidade. Quando Deus nos ensina, ou seja, quando Jesus nos ensinou a orar em nome dEle, Ele ensinou a orar ao Pai em nome dEle. Nós temos acesso a esse trono por meio de Cristo. A Bíblia fala por meio do sangue de Jesus. O trono de Deus é santo, é lindo, é absoluto. E sabe, diante do trono, só entram aqueles que têm vestes que são brancas. O ambiente desse trono é um ambiente de santidade. É um ambiente de santidade. Por isso a Bíblia diz que nós só chegamos diante do trono coberto pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deus nos contempla através do sangue de Jesus. É que Ele nos vê, e o sangue de Jesus é puro e é santo, e é por isso que por meio de Cristo nós podemos estar diante de Deus e no seu trono. O trono é um lugar santo e é um lugar de santos. Daqueles santos não perfeitos, mas aqueles que são santificados pelo sangue do Cordeiro, que é perfeito. Vem para cá. Quando a gente está no trono, em comunhão com Deus, nós temos a revelação maior que precisamos para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Mas também há instruções específicas e coisas específicas para a nossa vida que Deus deseja nos dar e que nós as recebemos a partir dessa comunhão íntima com Ele. Deus disse para João e Ele diz para nós: vem para cá. Ele está dizendo para você hoje: vem para cá. Vem ter comunhão comigo, vem estar comigo, vem estar diante de mim. Ei, vem para cá. Tenha tempo comigo de comunhão, de oração. Vem para cá, vem para cá. E João via coisas lindas. E
Só que o que ele via lá não tinha nada igual aqui na terra. Eram coisas tão lindas que não tinha vocabulário humano para descrever. E então, por isso é que ele usa expressões como era de aspecto semelhante. Havia algo parecido. E parecia semelhante. Ele usa essas coisas e ele procurava descrever da melhor maneira. Não há palavras suficientes no vocabulário terreno que possam descrever a grandeza do nosso Deus. Eram coisas lindas. Deus é lindo e tudo que vem dele é lindo. Nós falamos que diante do trono há santidade. E a Bíblia fala que ao redor do trono estavam 24 anciãos de branco. Branco fala de santidade, capítulo 4, versículo 4. Há um chamado à santidade. Lá, João via 7 lâmpadas acesas, que ele disse são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas acesas. Isso mostra que Deus é totalmente luz, que nele não há nenhuma escuridão. Diante do trono só tem luz e não escuridão. Não tem trevas, só tem luz. 7 lâmpadas acesas. O trono de Deus é absolutamente claro. E fala de seres cobertos de olhos. A Bíblia mostra que o trono de Deus vê, enxerga e contempla todas as coisas. Não há o que ele não consiga ver. E a Bíblia diz que ele contempla, inclusive, as coisas mais íntimas do nosso coração. E ele esquadrinha o nosso coração. O trono de Deus, a onisciência. Olhos, onisciência e algo quase que sinônimo, onividência, sabe tudo, vê tudo. Deus é um Deus que nos enxerga. E quando nós pensamos num Deus que nos enxerga, talvez nós só fiquemos muito preocupados com as coisas ruins que Ele, de repente, enxerga aqui dentro. E quando Ele olha para essas coisas, Ele fala conosco para que tenhamos arrependimento delas, que as confessemos e as abandonemos. Mas quando a Bíblia ensina que Deus vê tudo, Ele também vê as tuas lágrimas. Ele vê as tuas dores, Ele vê o teu choro. Assim como Ele vê o teu sorriso. Ele não é ausente, Ele não é alheio dos nossos sofrimentos. Ele é conhecedor deles, Ele os vê e Ele está aí para nos ajudar, mesmo que seja lá do trono, do céu, Ele nos contempla. E Ele contempla ainda mais aqueles que vão para lá. Aqueles que ouvem esse, vem para cá, vem para cá. Quanto mais junto a Deus, mais na presença do trono, mais enxergamos, mais temos discernimento, nitidez das coisas. Nós vivemos em uma vida espiritual muito mais rica. E então, diante do trono, a partir do trono, a nossa visão é diferenciada. E a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Quando a gente está em comunhão com Deus diante do trono, sabe, nós olhamos as coisas a partir do olhar divino, não a partir do olhar humano, não a partir do olhar da mídia ou do jornalista, não a partir do olhar do professor ateu da faculdade. Não, nós temos um outro olhar. Tem muitos jovens que não levam uma vida
diante do trono e quando chegam na faculdade se perdem, porque eles acabam absorvendo conceitos antibíblicos. Eles não têm o olhar a partir do trono. Quando estamos diante do trono, nós olhamos a nossa situação pessoal, a situação da nossa família, as finanças, as emoções, o país, a cidade. Nós olhamos a partir de um outro olhar, que contempla de uma maneira muito mais aberta as realidades. E é um olhar que não se engana. Diante do trono tem tudo isso. Quando nós estamos diante do trono, nós recebemos, nós vivenciamos essas coisas. Mas sabe o que é marcante nesse trono? Esse trono é rodeado de adoração. Havia adoração diante do trono. Capítulo 4, versículo 8, fala de adoração e lá nos diz algo muito interessante. Diz que dia e noite repetem sem cessar. A Bíblia está dizendo que agora, nesse momento, sempre foi assim, é assim e será assim. Diante do trono, tem algumas coisas que são repetidas sem cessar. Repetem sem cessar. Repetem: Santo, Santo, Santo. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O que eles repetem? Santo, Santo, Santo. 24 horas por dia, todos os dias, por toda a eternidade, desde o princípio, por todo o tempo, eles repetem: Santo, Santo, Santo. Essa repetição da mesma palavra por 3 vezes a comunicação de um superlativo lá na língua original. É um santíssimo, é um absolutamente santo. Absolutamente santo. Ninguém igual. Alguém inseparado. Alguém singular. Alguém que é incomparável. Santo, santo, santo. Diante do trono tem adoração. Se nós queremos a presença de Deus de maneira de vê-la se manifestando. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. No entanto, Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele se manifesta em determinadas atmosferas. E uma atmosfera que Deus se manifesta é a atmosfera da adoração, onde Ele é reconhecido, onde Ele é adorado. Santo, santo, santo. Se a gente quer ambiente do trono na nossa vida, na nossa casa, nos nossos cultos, no nosso GP, se a gente quer estar diante do trono e sentir a atmosfera do trono aqui na terra, a adoração precisa existir. Muitas vezes, quando nós nos aproximamos de Deus, é para pedir. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, eu preciso disso, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E não que seja errado pedir, não. Jesus ensinou a gente a pedir. Ele disse que se a gente quer receber, a gente tem que pedir. Mas, ei, a gente tem que adorar. Nós adoramos quando declaramos os atributos de Deus, quem Deus é. E entre outras coisas, Ele é santo, santo, santo. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, que é
e que há de vir. Isso fala do eterno, do grande Yahvé, aquele que existe por si mesmo e que não depende de nada para existir. É uma existência que se sustenta por si mesmo, alguém que simplesmente sempre existiu, o que era, o que é e o que há de vir, santo, declaração de quem ele é. Eu convido você para ser um adorador. No trono tem adoração, e a presença de Deus é marcante. Na vida do adorador, a presença de Deus será marcante e se manifestará. Diante do trono tem adoração. A atmosfera do trono. O que acontece lá em volta? Diante do trono. Um é reconhecido. Um é louvado. Estavam lá os 24 anciãos com coroas. Coroa fala de recompensa, de galardão. 24. Os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, que foram reconhecidos por Deus, galardoados com coroas. Eles têm as coroas na cabeça. E quando eles estão diante do Todo-Poderoso, eles tiram as coroas e colocam aos pés do Todo-Poderoso. Sabe? Tudo que vem de Deus precisa voltar para Ele. E eles eram cientes que pela bondade de Deus foram recompensados, coroados. Mas tudo começou com Deus e é pela graça divina. E tudo isso foi porque o Cordeiro foi morto, porque Jesus morrera em lugar deles. E quando eles se veem com aquelas coroas e eles veem o Cordeiro, eles se rendem, eles tiram as coroas e dizem: Tu és digno. Tudo o que Deus nos dá precisa de alguma maneira voltar para Ele. O louvor, a glória precisam ser dados a Ele. Nós não podemos tocá-los porque eu e você não sabemos ficar e lidar com glória, com honra ou com louvor. Eles vêm, mas quando eles vêm, eles precisam ser devolvidos àquele que é digno. Se a gente ficar com isso, não vai ser legal. Vai nos fazer mal. Mas quando a gente dá, devolve, a gente está entregando, uma sensação de realização enorme acontece. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para o louvor da glória dele. E quando nós cumprimos o propósito de louvá-lo e de adorá-lo, a doce presença dele vem. E daí, de fato, acontece uma realização no nosso interior, pois para isso fomos criados. Não fomos criados para reter a glória, mas fomos criados para glorificá-lo. Se queremos que o Deus dos céus se manifeste na terra, é preciso gerar aqui na terra essa atmosfera de adoração, de louvor, de reconhecimento e de honra ao nome dele. E nós veremos a glória de Deus se manifestar em nosso meio. Por último, e encerrando, alguma coisa que estava lá diante do trono e que veio aqui da terra, alguma coisa que está lá e que subiu daqui. Capítulo 5, versículo 8 diz: cada um deles tinha uma harpa
e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que é que existe lá, que veio daqui? Orações! Orações dos santos. Onde elas estão? Em taças? Em taças de ouro, em lugar de honra. Sabe o que isso mostra? Que Deus honra a minha e a tua oração. Que quando Deus ouve a nossa oração, não é que entra aqui e saiu por aqui. Quando Deus ouve algum pedido nosso, Deus não dá uma olhadinha, joga no fundo da gaveta, não. Ele coloca em lugar de honra, Ele coloca em taças de ouro, estão sempre diante dEle, e Ele está contemplando a minha e a tua oração. Então, lá no céu, no trono do céu, tem algo aqui da terra, que são as nossas orações. Que eu e você sejamos pessoas que encham essas taças de ouro. E elas sempre estarão lá. Sempre. Elas nunca saem de lá. Sabe, um dia nós iremos morrer, mas as nossas orações estarão lá. Pessoas morrem, mas as orações são eternas. Eu fico pensando, né? Que a minha avó orava sempre por mim, todo dia, por mim, a Carmen, por toda a família. Ela já morreu, mas as orações dela continuam vivas. Minha mãe está com o Senhor Jesus. Ela não me vê aqui. A Bíblia diz que os mortos de nada sabem. A Bíblia nos proíbe de querer qualquer comunicação com mortos. Mas as orações dela continuam vivas. As orações do Léo e da Emília, Paulo, continuam vivas. As orações do Orlando continuam vivas. Diante do trono, em lugar de honra. Que nós possamos contemplar o trono, entender a atmosfera do trono e buscar ter uma atmosfera dessas aqui na terra, porque Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. Se no céu tem adoração, Ele quer que a adoração aconteça aqui. Se no céu tem honra a Deus, isso precisa acontecer aqui. Que você estejamos diante do trono.